tarde. Tudo bem, boa tarde. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E sim, a gente tem que cuidar também das nossas instalações elétricas, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu te agradeço de novo por aceitar o nosso convite. Para iniciar, eu quero que você fale pra gente o que ocasiona os picos de energia, Luana. Olha que bacana, diferente do que a gente está acostumado a ver no quesito de sobrecarga elétrica, os picos de energia, de forma bem simples, né, para o pessoal de casa entender, é quando eu tenho uma oscilação ou de corrente ou de tensão de uma forma muito repentina, num curto espaço de tempo. E aí, simplificando ainda mais, onde que a gente consegue identificar que acontece esses picos de energia? Principalmente quando nós temos descargas atmosféricas, que são os raios. Então, quando acontece um raio, na nossa instalação elétrica, muitas vezes pode se ocasionar esses picos aí de energia. E Luana, o que está em risco, a gente pode dizer, numa oscilação de energia? O que coloca esse risco? São vários fatores, né? O primeiro deles seria realmente a qualidade de entrega dessa energia. Então, nós temos a fiação elétrica, que a gente chama de linha de transmissão e que pode ter esse problema na entrega de energia tanto para mais quanto para menos. E o maior dos problemas é realmente quando eu tenho essa oscilação, esse pico, né, esse surto aí de energia na parte maior, né, quando eu tenho um pico acima. E aí o que pode acontecer com isso? Eu posso ter o não funcionamento de um equipamento e a queima desse equipamento, né? E aí tem outros fatores mais graves, como o princípio de incêndio e até risco à vida aí de animais e pessoas. Então a gente precisa estar atento a isso também. Justamente isso que eu ia te perguntar, sobre o que fazer se meu aparelho queimar, o que as pessoas devem fazer? Ah, bacana. A gente sempre usa como base algumas normativas, né? E aí hoje nós temos a NBR 5410, que ela vai trazer primeiro todos os cuidados que você tem que ter na sua instalação, e aí nós temos uma legislação ainda maior, que é a ANEEL. Então, dentro da ANEEL, o consumidor, quando tem a queima realmente de um equipamento, ele pode acionar em algumas vezes a própria concessionária de energia se essa oscilação veio por parte dela. Então, é preciso identificar o porquê que aquele equipamento queimou, né? Se eu tive um problema interno, a minha instalação não estava com a instalação correta, não tinha sido feita a manutenção e ocasionou essa queima, ou se veio da parte externa, então eu posso acionar o direito do consumidor, né, fazer isso. E em qualquer das hipóteses, né, gente, a gente realmente assim, ou vai para o conserto ou descarta esse equipamento. Não vai ficar tentando reutilizar um equipamento já danificado, que você pode trazer um risco ainda maior para a sua edificação. E eu te perguntar, aquela dica de depois que terminou o aparelho de utilizar ele, tirar da tomada, pode prevenir muitas coisas, principalmente essa queima, então? Sim, é uma dica antiga e muitos acreditam que isso não é mais usual, né? Mas sim, gente, isso ainda funciona. Então, a partir do momento que você percebe que está tendo oscilação de energia ou o tempo está fechando, vai vir chuva, você tem uma previsão aí de descargas atmosféricas, sim, nós podemos fazer o desligamento de alguns equipamentos da tomada. E existem outros dispositivos também que podem prevenir esses danos, essa queima do equipamento, tá? Então, hoje nós temos estabilizadores, linhas que pode ser utilizado também para essa estabilização e os famosos no breaks. Então isso a gente vê muito na área de escritórios, onde você tem computadores ligados, né? Que qualquer oscilação pode perder todos os dados. Então o pessoal realmente utiliza desses mecanismos. E aí, saindo um pouquinho da residência, se eu for para um comércio, né, ou até mesmo para uma indústria, eu tenho outros fatores também que eu posso ter. Então, eu não posso ficar sem energia, ou eu não posso ter oscilação de energia de forma alguma, como o caso de hospitais. Então, nós precisamos projetar ali o uso de geradores para suprir essa necessidade, né, quando tiver essa falta. E uma dica bem simples, que o pessoal de casa já pode, né, pedir para o especialista aí dar uma olhadinha se você tem e já vai te trazer essa proteção também, é o famoso DR, né, que é um dispositivo que vai ficar lá no quadro de energia e qualquer oscilação ele vai desarmar, e também para prevenir aí a questão
dos raios que nós comentamos, nós temos um segundo dispositivo que é o DPS. Então, verificando se você tem esses dois, já vai ter uma parcialidade ali de segurança na sua instalação. Isso que você falou pra gente, Luana, é bem importante, ainda mais nessa época do ano, porque a gente tá em temperaturas altas, de repente vem chuva, enfim, e com isso vem os temporais, então para tentar prevenir essas dores de cabeça de acontecer alguma coisa, né? Exatamente, né? O que é bacana, que a gente sempre recomenda? Ficou na dúvida, Luana, eu não sei se a minha instalação tem isso. Então, contrata um profissional habilitado, pode ser um eletricista, um técnico, um engenheiro da área que vai poder, né, te dar essa segurança. E hoje nós trabalhamos muito com, além das manutenções, com os famosos laudos da instalação elétrica. Então, sim, gente, uma residência mais antiga, ela também pode ser contratado um laudo da instalação elétrica, não só para grandes indústrias, né, ou na parte de rede de alimentação da rua, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque a falta, o pico de energia, como a gente falou, ela pode vir das duas situações, ou porque a sua instalação está em desconformidade, ou realmente porque teve, né, algum problema ali no fornecimento por parte da concessionária. E o que fazer em caso de problemas nos disjuntores, que isso também causa uma dor de cabeça, né? Sim, é um pouco mais simples, né, do que a questão realmente dos danos ali quando a gente fala das descargas atmosféricas. O disjuntor, gente, é um dispositivo elétrico para proteger um circuito. Sim, ele tem uma vida útil, né, e ele pode dar problema, e nem sempre o problema é realmente porque teve um curto-circuito ou algo do tipo. Às vezes realmente já deu, né, aquele prazo de validade daquele componente, tem que fazer a substituição. É muito simples a correção, né? É simplesmente fazer a troca desse dispositivo. Um alerta, eu acho que até nessa época, como você trouxe, né, de um tempo mais frio, tempo de chuva, o pessoal acaba vendo que o disjuntor desarma, às vezes com uma recorrência maior. Então, isso a gente precisa ter essa atenção, entender o motivo que está ocasionando desse desarme do disjuntor. Se é porque ele está com falha mecânica interna e precisa fazer a troca, ou se é a sua instalação que está alertando sobre isso. E aí o erro frequente que a gente observa é o que, vamos colocar um disjuntor, então, com uma capacidade de corrente maior? E aí que está o perigo, realmente. Então, tem que cuidar para o disjuntor ser compatível com o cabeamento utilizado ali naquele circuito, tá? Tem que ser, os dois têm que estar compatíveis para trazer a segurança. E Luana, até para a gente finalizar esse nosso bate-papo, o que deve ser feito em casos de pico ou surto de energia? Olha que bacana. Primeiro passo, né? Caso aconteceu a descarga atmosférica, se o cliente, o consumidor, ele não teve certeza que se teve alguma queima ou não, ele pode recorrer diretamente lá no quadro de energia e verificar se esses dispositivos apresentaram algum sintoma de queima, de desarme, né, de calor ali, desgaste. Então é possível ver visualmente já se teve algum dano. E se isso se agravou, se realmente teve a queima de algum equipamento ou teve, né, essa oscilação maior, a gente alerta para que seja inspecionado. E uma dica importante, até eu nem tinha me atentado anteriormente, mas a gente pode falar em áreas rurais também, que a área rural sofre com uma certa oscilação, esses picos um pouco mais frequentes. E aí você pode verificar dentro da normativa também de distribuição de energia se está normal. Porque não é normal, gente, faltar energia todo o tempo, ter essa oscilação, esses picos com muita recorrência. Não é normal, né? Então, a gente precisa verificar se a tua instalação está ok ou acionar a concessionária para que ela faça a verificação da entrega dessa qualidade de energia. E aí você, né, tem prejuízos menores com os seus equipamentos elétricos ali da sua edificação. Então tá aí, gente, quantas dicas importantes a Luana passou pra gente, que é tão importante a gente ter esse cuidado com a rede elétrica, é perigoso demais, então sempre você buscar um profissional adequado para fazer essas orientações, verificar se está tudo certo na sua residência, na sua empresa, enfim. Vou deixar aqui o Instagram da Luana para você entrar mais em contato, ficou com alguma dúvida nesse nosso bate-papo, manda por lá que ela responde, né, Luana? Com certeza, sempre um prazer, espero ter ajudado com essa consciência, né, das oscilações aí de energia. Obrigada.